Hoje nós vamos fazer uma revisão, certo? Da aulinha de história, reforçando a questão do tempo, certo? Os tipos do tempo, o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Vamos lá? Vamos lembrar cada aspecto de cada um? Pois bem, o tempo da natureza, ele é o tempo que não depende da vontade humana, certo? Pois ele está relacionado àquilo que é natural. E aí nós temos como exemplo as plantas, os animais, né? Os pássaros, os peixes, o ser humano, que aí ele nasce, cresce e morre. É um processo natural, certo? E aí nós lembramos do Criador, né? Ele não dependeu de homem nenhum, ele fez todas as coisas e ele nos criou. Criou as plantas, os animais, enfim. E aí nós vamos para o tempo cronológico, certo? O tempo cronológico pertence ao tempo dos relógios, do calendário, certo? Que vai indicar o quê? As horas, os dias, os meses, os anos, as épocas, os séculos. Então, tudo isso aí pertence ao tempo cronológico, certo? E aí depende da vontade humana, o tempo cronológico. O tempo histórico, ele diz respeito ao quê? Ao espaço e ao tempo, certo? Ao espaço, a um espaço determinado de tempo, o tempo histórico. E aí, ele acompanha os ritmos e as transformações nos aspectos culturais, sociais, econômicos e religiosos. Então, esse tempo histórico também depende da vontade humana, ok? E o tempo histórico, ele passa por várias transformações. E aí, no aspecto econômico, eu vou colocar como exemplo a nossa moeda, que antes, bem faz um tempão que a nossa moeda se chamava cruzeiro, depois passou para cruzado, e hoje ela é real. Então, está relacionada ao tempo histórico, certo? Por quê? Porque quando a gente fala de tempo histórico, a gente vai lembrar das transformações, das mudanças ao longo do tempo relacionado à nossa cidade, ao nosso estado. Você percebe que a nossa cidade ela está sempre mudando, né? Sempre tem uma praça nova, sempre tem uma construção. Então, ela está sempre modificando ao longo dos tempos, dos anos, não permanece da mesma forma. Então, esse é o aspecto do tempo histórico, certo? E aí, há uma pessoa muito importante que ela nos ajuda, que é o historiador, certo? Ele estuda para trazer justamente esses conhecimentos para nós em relação ao tempo antigo, porque a história ela faz essa relação do tempo antigo com o tempo atual, certo? Vocês vão fazer uma linha do tempo. O que seria essa linha do tempo? Essa linha do tempo ela é feita na ordem na ordem cronológica, certo? Ou seja, de forma linear, de acordo com os acontecimentos. Então, você não pode ultrapassar, certo? Então, tem que ter muito cuidado nessa linha do tempo. E aí, você vai escrever um pouquinho da sua história, de momentos,
certo? E aí vocês vão receber uma atividade, certo? Relacionada aos três tipos de tempo: o tempo natural, tempo da natureza, o tempo cronológico e o histórico, tá certo? E aí vocês respondam, podem imprimir e colar no caderno se quiserem, tá certo?